Nem tudo o que se diz por aí como texto bíblico está na Bíblia. Os cristãos que professam a fé reformada seguem, entre tantos outros, 5 famosos princípios, herdados da Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero, em 31 de outubro de 1517, chamados de 5 solas. Um deles é o sola scriptura, ou seja, só a Escritura. Significa que o servo do Senhor Jesus deve aceitar, como regra de fé e prática, somente o que é ensinado na Bíblia, desconsiderando então todas as bulas publicadas pelo Vaticano, ou mesmo a tradição católica romana. No entanto, por causa da influência externa e do descuido na leitura bíblica, muitas tradições, lendas e crendices do judaísmo, do romanismo e até mesmo de religiões afro-brasileiras acabam sendo repetidas por algumas pessoas e tomam forma de verdade. Vamos dar alguns exemplos. O nome Lúcifer. Quando se fala em Lúcifer, qualquer pessoa sabe de quem se está falando. Satanás, o diabo. O príncipe das trevas, muito citado na Bíblia. Entretanto, o que muita gente não sabe é que esse nome tem origem na criatividade católica romana, e não na Bíblia Sagrada. A intenção católica de atribuir o nome Lúcifer a Satanás foi evitar uma possível confusão entre 2 textos bíblicos, em que aparece o termo estrela da manhã. O primeiro deles está registrado em Apocalipse 22:16, e se refere ao Senhor Jesus Cristo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas, às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O segundo texto se refere ao inimigo de Deus, e está registrado em Isaías 14:12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva! Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. A Igreja Católica não considerou que este texto de Isaías 14:12 mostra justamente a intenção maligna de Satanás de confundir as pessoas, tentando se parecer com o Deus verdadeiro, conforme se lê logo a seguir, no verso 14. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, quando a Igreja Católica decidiu fazer a tradução da Bíblia para o latim, uma versão que ficou conhecida como Vulgata Latina, entendeu que tinha credencial para, digamos assim, corrigir o mal-entendido. Sendo assim, o termo em latim Stella Matutina, estrela da manhã, foi mantido somente em Apocalipse 22:16. O texto de Isaías 14:12 recebeu o ajuste e substituiu o termo estrela da manhã, que seria Stella Matutina, em latim, para luzente, Lúcifer, em latim. Daí em diante, um bom lobby nos púlpitos católicos fez o resto do trabalho, e o nome Lúcifer viralizou na boca dos pregadores cristãos. Muitos nomes não encontrados na Bíblia são atribuídos a Satanás pelo imaginário popular, tais como Lúcifer, pela Igreja Católica Apostólica Romana. Exu, pelas religiões afro-brasileiras. Tinhoso, pela Igreja Universal do Reino de Deus. O sumo sacerdote, amarrado. A Bíblia diz que o Santo dos Santos era um lugar, no templo do Antigo Testamento, que só podia ser visitado pelo sumo sacerdote. E isso, em turnos bem definidos, pela lei de Deus. Quem desobedecesse essa lei, seria morto. Surgiu então uma lenda judaica, provavelmente criada após o ano 70 da era cristã, ensinando que, quando esse sumo sacerdote era escalado para entrar no lugar santíssimo, deveria ter uma corda amarrada em sua cintura ou no tornozelo, para o caso de, por problemas de saúde, ter um piripaque dentro dos santos e morrer. Nesse caso, os levitas estranhariam a demora do sacerdote e o chamariam. Se o sacerdote não respondesse, este seria puxado pela amarra e, assim, um socorrista não precisaria entrar, profanando o lugar. Além de não ter muito sentido, isso não está na Bíblia, nem nos livros rabínicos do judaísmo. Os 3 reis magos e seus nomes. Mais uma beleza de lenda católica. Não se sabe quantos magos do Oriente foram visitar o recém-nascido Filho de Deus em Belém. Alguns até arriscam que o número de magos poderia ser superior a 10, já que viajar pelo deserto em grupos muito pequenos era muito arriscado por vários motivos.
Além do mais, o texto de Mateus não diz o número exato dos magos. Eis os registros. 1 Mateus 2, 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Agora Mateus 2, 7. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Também Mateus 2, 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. E lá vem a criativa tradição católica. Apesar de nenhum texto informar o número de magos, os padres resolveram, para fins didáticos e artísticos, fixar o número de magos em 3. Para dar mais consistência ao ensino, os 3 reis magos receberam também características físicas, e ganharam até nomes: Gaspar, Baltazar e Belchior. Os crentes de Bereia. Não é incomum ouvir, até mesmo da boca de bons pregadores, frases como: temos que ser como os crentes de Bereia, ou vamos examinar as Escrituras, como faziam nossos irmãos bereanos, ou ainda, os crentes de Bereia deram um bom exemplo. A Bíblia cita a cidade de Bereia, alguns moradores de bom senso daquela cidade. Mas o texto deixa claro que eles não eram cristãos, mas do judaísmo, a religião que crucificou o Senhor Jesus. De fato, eles são elogiados por Lucas, em Atos 17, não por serem cristãos, mas por não serem estúpidos, como os judeus de Tessalônica. Observe a diferença. Os judeus de Tessalônica, porém, não encontrando os apóstolos, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Atos 17, versos 6 e 7. O texto agora destaca a diferença entre os judeus das 2 cidades. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram, de fato, assim. Atos 17, versos 10 e 11. O verso seguinte traz a boa notícia, que alguns desses judeus que examinaram as sagradas escrituras, foram convertidos por Deus. Verso 12. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Disse Jesus: faz tua parte, que eu te ajudarei. Esta frase que você acabou de ouvir, atribuída a Jesus Cristo, é só um exemplo de muitos textos, inventados pela criatividade humana e empurrados para a Bíblia Sagrada pela crendice popular. Mas se não há qualquer registro bíblico dessa fala, obviamente é um texto falso. O texto bíblico que mais se aproxima dessa frase é uma ordem de Deus a Josué, e está registrada em Josué 1, 9. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. 14 anos de espera para casar. Alguns leitores desatentos da Bíblia já cometeram a gafe de afirmar que Jacó, depois de conhecer Raquel, esperou 14 anos para se casar com a sua amada. O texto bíblico, no entanto, diz que Jacó trabalhou para o sogro, Labão, por 7 anos, como pagamento do dote de casamento. Então, casou-se com Lia, a irmã mais velha de Raquel, e, depois de uma semana, casou-se com Raquel, daí trabalhando por mais 7 anos, já casado com as 2 irmãs, para quitar o segundo dote, conforme pode ser conferido em Gênesis 29, versos 18 a 30. O mau caráter do irmão do filho pródigo. Das parábolas do Novo Testamento, uma das mais conhecidas e comoventes é aquela que conta a história do filho pródigo, ou o filho esbanjador. Relatada pelo Senhor Jesus Cristo em Lucas 15, essa história também é uma das que mais vem recebendo interpretações distorcidas e injustas entre pregadores.
No zelo de destacar o belo gesto de arrependimento do filho pródigo, que voltou à casa do pai e pediu o seu perdão, alguns pregadores caem na armadilha de associar o filho pródigo a todo o bem, e o seu irmão mais velho, a todo o mal, num maniqueísmo perigoso não encontrado no texto bíblico. O que está registrado em Lucas é que um homem tinha 2 filhos. O mais moço, pecador como todos nós somos, saiu de casa para mergulhar num consumismo que lhe tirou todos os bens. O outro, mais velho, também pecador como nós, ficou e continuou trabalhando com o pai, um produtor rural. O filho mais moço esbanjou o que tinha, perdeu tudo, se arrependeu e voltou para casa, onde foi recebido com imensa alegria por seu pai, que o acolheu com festa e honrarias, indignando o irmão mais velho trabalhador, depois de um dia de trabalho, provavelmente cansativo. O pai, amoroso, buscava conciliá-los. A proposta de Jesus nessa parábola não é uma sentença de condenação ao filho mais velho. A mensagem é bem mais simples. Existe um pai amoroso, que ama os seus filhos, mesmo sendo pecadores, de várias maneiras. Esse pai os perdoa, os recebe com alegria, reconciliando-os consigo mesmo. E ainda que os seus filhos sejam pecadores, o pai não os despreza, e tem uma herança preparada para cada um deles. Enfim, o personagem central dessa parábola não é o filho pródigo, mas o pai de amor, sempre pronto a perdoar. Deixe o perverso o seu caminho, ou iníquo, os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías 55, verso 7. O dia 31 de outubro de 2017 é a data em que se completam, exatos, 500 anos da Reforma Protestante. Um marco para a fé reformada.